Bem, galera, então o assunto de hoje é vaso de bonsai, mais especificamente vaso de cimento de bonsai, tá? Que é muito menosprezado no Brasil. A gente tem uma ideia muito errada e eu vou explicar tudo para vocês enquanto a gente toma um chazinho. Eu vou apresentar para vocês um chá muito especial e essa chaleirinha também que é muito especial. Eu gravei um vídeo falando um pouco sobre chá e vocês pediram mais, então tá aí, não saia da cadeira e vem comigo! Bem, então como eu falei, falaremos de vasos de bonsai, mais especificamente vasos de cimento, tá? Que são obras de arte lindíssimas e veremos tudo nesse vídeo, não saia daí. E falaremos um pouquinho mais sobre chá, já que vocês pediram, beleza? Então, hoje a gente vai preparar um chá, aqui quando a gente conversa sobre vaso, chamado Oolong, tá? A verdade é que o universo do chá, ele é talvez maior, né, mais complexo que o próprio universo do bonsai. É muita informação, são muitas coisas diferentes e existe uma diversidade imensa de tipos de chá, né, dependendo do processo que a gente vai submeter a folha do chá, que é da Camellia sinensis. Esse aqui é um Oolong, tá? Acho que dá para ver aí. Esse chá aqui é um chá que ele é oxidado, né? Ele é coletado as folhinhas lá, o camponês vai lá na plantação de chá, coleta as folhinhas, deixa um pouquinho no sol, né? E depois leva para um ambiente com ar-condicionado, se eu não me engano, tá? Onde ele vai ser oxidado. E aí o cara que é o Tea Master, né? O mestre do chá, ele vai escolher o momento onde ele vai parar essa oxidação. Né? Só isso já dá origem a diversos tipos de sabores diferentes, diversos tipos de gostos diferentes, dependendo da quantidade de oxidação que o chá é submetido. Então, quando ele decide que está bom de oxidação, normalmente entre 20% e 80%, se eu não me engano, de oxidação, ele vai levar esse chá para um panelão, onde ele vai botar calor ali, e esse calor ele para o processo de oxidação da folha. Então, aquele é o ponto que marca assim, a quantidade de oxidação do chá. Beleza? Então, isso aqui é um Oolong que eu importei. Tá? Muita gente no outro vídeo, pessoal, me perguntou assim, Wagner, indica pra gente onde você compra chá. Eu não quero fazer isso agora, porque eu andei tendo muito problema, tá? Importando chá recentemente, porque o Ministério da Agricultura tá mandando chá de volta, tá pegando e tá queimando. Né? A gente não tem essa cultura de chá e isso se reflete também nos órgãos de fiscalização, infelizmente. Né? Dona Kelly, fiscal, né? Tá prendendo meu chá direto. Kelly, libera aí na próxima vez, pô. Bem, mas então, assim, para nossa alegria, o Oolong, ele é facilmente encontrado no Brasil, né? Talvez não seja aquele Oolong, né? Esse Oolong, mas a gente encontra o Oolong no Brasil, então vocês podem procurar aí na internet, vocês vão achar. Vai ser uma questão de vocês garimparem um chá legal, tá? Falando um pouquinho da chaleira, aqui a gente já tem uma chaleira, vamos dizer assim, um nível superior daquela que eu mostrei no outro vídeo. Tá? Estamos inaugurando hoje, né, essa série como série, já que vocês gostaram, vai se chamar Chá com Bonsai. Então, essa chaleirinha aqui, ela é apelidada, para quem gosta de chá, de Black Apple, de maçã negra, né? Porque ela tem o formato de maçã, como vocês estão vendo, né? Tem o formato de maçã, e ela é feita de uma argila bem escura normalmente. Essa argila aqui, ela é chamada Zinni. Né? Não sei se vocês lembram a chaleira que eu mostrei no vídeo passado, ela era de Hongni, que é uma argila vermelha. Essa aqui é Zinni, que é uma argila marrom, tá? E por que essa chaleira aqui é tão especial, né? Porque nessa época, essas chaleiras elas foram produzidas durante a Revolução Cultural, principalmente, por isso que chamam elas de chaleiras da Revolução Cultural, que ocorreu ali entre 1966 a 76. E durante a história de Qin, que é onde são produzidas essas chaleiras, eles foram minerando, né, o mineral que eles fazem a argila dessas chaleiras. Então eles foram pegando camadas diferentes, foram indo cada vez mais fundo nas minas. A argila dessa época é considerada uma das melhores Zinnis que já teve ali naquela região. Tá? Então são chaleiras que quem gosta de chá vai muito atrás, e principalmente quem gosta de Oolong, porque se constatou que esse formato de chaleira ele se adequa muito bem ao Oolong, porque é uma chaleira mais alta, tem espaço para as folhas abrirem. Como vocês viram aqui, as folhas do Oolong são enroladinhas, então elas vão abrindo quando
quando a gente faz o chá. Então ela precisa de espaço para ir se expandindo aqui dentro e liberando todo o aroma, né, todo o sabor. E essa chaleira se presta muito bem a isso. Então a gente uniu nessa chaleira um formato muito bom para Oolong, com uma argila muito boa para fazer chá. Então por isso é uma chaleira que hoje é muito difícil de encontrar, e quando a gente encontra são normalmente bem caras, tá? Bem caras, é uma preciosidade mesmo. Vocês podem me perguntar assim, Wagner, e onde eu consigo uma chaleira para fazer meu chazinho? Galera, eu aconselho vocês a não irem atrás desse tipo de chaleira, né? Se vocês não têm uma experiência muito grande e saibam identificar uma chaleira falsa da verdadeira, porque uma chaleira dessa, como eu falei, é muito cara hoje em dia. E por ser valorizada, claro que a galera falsifica. Então hoje o mercado é inundado de chaleira falsificada, principalmente quando a gente começa a falar de chaleiras de mais de 50 anos, como essas daqui. Tá? Daqui para trás a quantidade de falsificação é enorme. Então, se vocês quiserem uma chaleira, o que eu aconselho vocês é comprar uma chaleira moderna, tá? Mas de boa procedência. E eu posso passar para vocês, se vocês quiserem, posso botar aqui embaixo alguns sites que tem boas chaleiras e vai ter uma argila legal e confiável, tá? Sem coisas tóxicas, que vocês podem fazer um chá e curtir da mesma forma. Beleza? Então, a chaleirinha está quentinha aqui, né? Vamos despejar água aqui. Bem, mas vamos começar a falar de vaso de bonsai, né? Que é o objetivo do nosso vídeo. Galera, vaso de bonsai de cimento é ainda uma questão complicada aqui no Brasil. Eu vejo que os vasos de cimento são marginalizados aqui no Brasil. Wagner, o que é isso? Seguinte, né? Eu vejo todo mundo falar muito mal de vaso de cimento aqui no Brasil como se fosse de qualidade inferior, por exemplo, ao de cerâmica. Mas não é? Não é. Nem no aspecto artístico, tá? Nem no aspecto da saúde da planta. Wagner, mas eu já ouvi falar que o vaso de cimento esquenta muito e prejudica a planta. Caô. Isso é um caô. Quero falar. Isso é um caô muito brabo, tá? Muito brabo. Verdade, Wagner? Verdade. Caô muito brabo. Por quê? De fato, assim, por experiência própria, tá, galera? Eu já constatei aqui no meu viveiro que, por exemplo, os vasos de cerâmica escuras, como essa cerâmica aqui, tá? Essa chaleira, esquentam muito mais do que um vaso de cimento. Mas muito mais. Sem comparação, tá? Sem comparação. Então, essas afirmações que vaso de cimento esquenta mais, que vaso de cimento é ruim para a planta, não procedem. Não procedem de fato, tá? Eu vejo até muitas vezes o contrário. Eu vejo muitas plantas, principalmente ficus, se comportando muito melhor em vaso de cimento. Eu acho que não é à toa, né, galera, que a gente vê tanto ficus crescendo em cimento, né, em viaduto, em muro. Eu acho que até o pH do cimento deve ser legal para o fico, de certa forma, né, além de ter umas frestas ali para ele se firmar. Mas ele não cresceria tão bem ali, ficar tão bonito, às vezes mais bonito que o nosso vaso de bonsai, se não fosse uma coisa legal para ele. Então eu não vejo realmente fundamento nessas alegações. Tá? Até porque, por exemplo, você vai no norte do Vietnã e você vê só praticamente vaso de cimento. Tá? Uns poucos vasos de cerâmica chineses, mas muito vaso de cimento. Conforme eu vou falando, pessoal, vou começar a botar alguns exemplos para vocês para ilustrar o que eu estou falando. Tá? O que acontece? Assim, o vaso de cimento é um pouco mais pesado que o de cerâmica? Com certeza. Né? Isso a gente poderia falar que é um ponto a favor da cerâmica, mas a cerâmica, o vaso de cerâmica grande também é muito pesado. É muito pesado e eu arrisco a dizer que não é tão resistente quanto um de cimento. Wagner, é mesmo? É mesmo. Tá? Porque se você vê, por exemplo, um vaso de cimento feito no Vietnã, tá? Vocês vão ver que ele é quase uma laje de casa. Né? O cara bota ali uma armação de ferro, uma amarração de ferro, né? Muito forte de verdade. Então, coisa que não se faz com a cerâmica, né? Então, eu creio, né, nunca testei, mas eu creio que a resistência de um vaso de cimento
grande é muito maior do que um vaso de cerâmica grande. Fazendo um chazinho, né? A gente começar a experimentar. O cheirinho do Oolong, gente, é muito bom, tá? É um cheiro bem floral. Claro que depende do Oolong, como eu falei, né? Eles podem ter bastante variação, dependendo do processo, né? Podem ter floral, né? Se é aquela coisa bem de fruta também, né? Mas isso aqui é bem floral. Tá? Então, continuando a nossa análise, né? Resumindo, a gente vê que os vasos menores de cerâmica são mais leves e mais práticos, e os vasos maiores, né, de cerâmica talvez não tenham vantagem assim, porque se tornam mais frágeis, tá? Na minha opinião, claro. Agora, falando do outro argumento, né, que assim, que se tem ideia aqui no Brasil que os vasos de cimento eles são meio mal feitos, né, entre aspas, tipo assim, não tem a mesma pegada artística de um vaso de cerâmica. Isso também é caô. Wagner, não é possível, é caô, tá totalmente errado. Vaso de cerâmica você tem o vaso comercial, né, um vaso comercial que é feito de forma, que, né, não tem muito valor artístico agregado, e você tem um vaso artesanal, que tem um valor artístico agregado, né, o cara gastou um tempo ali fazendo à mão. O de cimento é a mesmíssima coisa, né, você tem vasos de forma e você tem vasos que são feitos à mão, que demora até mais, eu diria, do que um vaso de cerâmica, tá? Porque o processo que essas pessoas fazem, normalmente são vasos grandes, tá? Como eu falei, eles preferem de cimento, o cara vai fazendo camada por camada ali, desenhando, esculpindo, tudo à mão, cara. É uma coisa maravilhosa, assim. E no Vietnã, no norte do Vietnã, esses vasos são muito valorizados, tá? Quando eu estava lá, eu fiquei tão apaixonado por esses vasos, né, que vocês vão estar vendo aí no vídeo, que eu perguntei o preço. Um vaso de 1 metro, mais ou menos, lá no Vietnã, saía tipo quase uns 3 mil reais, é isso? É, uns 3 mil reais, 4 mil reais, tá? Um vaso de 1 metro, que é uma coisa valorizada. E lá, né, porque assim, a verdade é que o poder aquisitivo lá é um pouco menor do que aqui, né? Um pouco não, muito menor do que aqui. E as pessoas investem, né, porque reconhecem o valor artístico daquilo. E se não fosse bom para a planta também, fica quietinho. E se não fosse bom para a planta também, né, eles não comprariam. E a gente vê lá as plantas super saudáveis no vaso de cimento também. Bem, agora olha que legal também, como eu falei, né, que o chá ele vai se expandindo. Olha como é que ele já está saindo da chaleira. Né? Aqui, ó. Então por isso tem que ter esse espaço para a folha ir realmente abrindo, né? Tá? Então, pessoal, assim, o vídeo de hoje eu não quero que seja um vídeo demorado, né? Já apresentei várias coisas para vocês. Uma coisa interessante de vocês repararem é que a água para os diversos tipos de chá, como eu falei, ela varia. Para o Oolong, normalmente eu uso uma água entre 80 e 85 graus, então é uma água um pouco mais fria do que para o chá que a gente tomou da outra vez, o Puer, por exemplo, com a água quase 100 graus, 95 mais ou menos, tá? E senão amarga muito, né? Esse chá aqui você tem que fazer rápido e botar água mais fria para ele não amargar. É um chá mais perto do verde, né, do que o Puer. E como vocês estão vendo aqui, a gente pode fazer, né, várias infusões, que nem o outro, tá? Um bom chá você consegue fazer brincando umas 7, 8 infusões, tá? Um chá forte você consegue fazer mais de 10, 15 infusões, e ainda tem gosto, né? Então, é realmente uma maneira muito legal de preparar o chá dentro dessa cerimônia aqui, né, do Gong Fu chá. Agora o chá está sendo mais forte, né? Está ficando mais amarelo. As folhas já estão abertas, né? Já se abriram. Então o chá já está ficando bem mais forte. Bem, então, gente, para resumir toda essa história de hoje, eu não quero que o vídeo fique longo, tá? E depois escrevam as dúvidas de vocês, né? Quanto ao chá e quanto a essas coisas que a gente conversou sobre vasos de bonsai. Hoje o que eu estou fazendo aqui no viveiro, eu estou adotando cada vez mais vasos de cimento. Tá? Principalmente para as figueiras, eu acho que elas ficam muito bem, eu acho que compõem bem com elas, então eu estou encomendando bastante vaso, principalmente com meu amigo Thiago, tá? Que faz uns vasos de cimento muito legais, tá? O cara é um artista, manda muito bem no vaso de cimento, né? Vou botar o contato dele aqui embaixo também, se vocês quiserem encomendar com ele, vale muito a pena. Eu já encomendei 2 agora, né? Que estão chegando para mim, para eu fazer o transplante agora nos pitecos. Então esse movimento que eu vou seguir,
né? O que eu puder botar de cimento, que eu achar que foi legal, eu vou botar de cimento, porque eu gosto até do jeito que o cimento fica envelhecido. E como eu falei, eu desconfio que os ficus até gostem mais de cimento do que de cerâmica, tá? Então vai ser o meu movimento, beleza? Bem, gente, a ideia desse vídeo é ser um bate-papo livre, assim, por isso que eu não preparo, né? Só ligo a câmera, vou preparando o chá e vou falando com vocês, né? É um momento realmente que eu tento ter no meu dia a dia, né? Parar para tomar um chazinho. A gente entra num estado de mente diferente, né? Principalmente depois do trabalho, eu gosto. Ajuda a gente a mudar a chave, né? Porque a gente passa aquele dia super agitado, trabalhando que nem um cachorro, toma esporro do chefe, vai para lá. E a gente precisa chegar em casa e dar uma desligada nessa chave, porque senão a gente fica, né? Traz isso para nossa família, né? Para o nosso sono. Então, o momento do chá para mim é um momento de transição, né? Dessa loucura, né? do samsara, né? Que é essa vida louca que a gente vive, para um ambiente mais calmo da minha casa, né? Onde eu quero que tenha um clima mais leve. Então, o chá faz essa transição para mim muito bem, né? E quem quiser adotar, aí eu acho que vai ser uma ótima para a vida de vocês. E se vocês quiserem saber mais, deixem aqui nos comentários, que eu vou responder com o maior prazer, porque é uma paixão minha também, assim como o bonsai, né? E é legal, né, esses vídeos, porque vocês vão aprendendo também, né, sobre essa cultura tão antiga do chá, né, que, como vocês estão vendo, né, assim, os brasileiros não têm noção do que é, né? A gente fala chá aqui no Brasil, o pessoal vem com chá de hortelã, né, dá vontade de dar um soco, né, porque chá de hortelã não existe, né? Como eu falei, a erva do chá é uma só, a planta do chá é uma só, é a Camellia sinensis, e os diversos processos, tanto de processamento, quanto de envelhecimento, fermentação, oxidação, vão dar origem a uma ampla gama de cores e sabores diferentes, tipos de chá diferentes, né, que a gente vai conversando aqui quando tiver tempo. Então, espero que tenham gostado desse bate-papo sobre vasos, espero que tenha tirado essa nhaca em cima dos vasos de cimento. Vocês viram exemplos de vasos lindíssimos, tá? E vasos que eu quero ter no meu viveiro no futuro. Né? Deixa um like se não deixaram ainda, se inscreva no canal se não inscreveram ainda e se inscreva no meu outro canal, que lá eu vou falar sobre chá com muito mais profundidade, porque lá é o lugar, né? Aqui é bonsai, lá é cultura asiática, então lá eu vou fazer vídeos bem profundos sobre, né, toda a ritualística por trás do chá, porque, gente, assim, como eu tô falando, eu tô mostrando o superficial para vocês, mas existe uma conexão a ser desenvolvida nisso aqui, né? Uma ligação com essa cerimônia. É impressionante. Hoje, quando eu pego a minha chaleira, sento aqui, cara, minha mente muda, faz como se entrasse realmente no estado meditativo, né? Tá? E você ganha essa conexão com o chá e com a cerimônia praticando, né? É como se você sentasse num lugar para meditar todo dia, né? Então, só quando você senta, sua mente já entendeu, fala assim, não, tá na hora de eu meditar. O chá é a mesma coisa. Sentou, né, liga uma música suave, começou a preparar teu chá, você entra quase no estado ali de contemplação, de meditação, quase em transe ali, né? Faz, aí bebe, ouve a música, é muito legal. Então já tá longo o vídeo, senão eu vou ficar falando sobre isso até amanhã com vocês. Vejo vocês, escreva aqui nos comentários, como eu falei, o que vocês querem saber mais sobre bonsai, sobre chá. Dê ideias para esse quadro, né, chá com bonsai. Conto sempre com vocês, quero sempre atender a necessidade de vocês. Tamo junto, forte abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau.